os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Pensem como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá Resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Quantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui? Você pode entender o porquê. pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estarás quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, Eu posso confiar, Ele voltará. sobre as nuvens eu já posso ver. Eu reconheço meu mestre e seu olhar. Todo meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto. Estou liberto. Sei que virá. Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, Eu posso confiar, Ele voltará. Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Ele voltará. Amém. É sempre excelente poder ouvir esse grupo de louvor engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu sou Avelino Ferreira
e vou cuidar dessa parte introdutória do nosso culto da vitória desta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Uma quarta-feira atípica, uma quarta-feira um pouquinho fria para quem está acostumado com o clima aqui do Rio de Janeiro, mas nós vamos que vamos, porque é necessário pregar a palavra do nosso Deus. Nós já louvamos o nosso Deus através da música, vamos continuar louvando através dos nossos dízimos e ofertas. Por favor, pegue sua Bíblia, abra ela no último profeta menor do Antigo Testamento, Malaquias. Vamos ler o capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias é o último profeta que aparece no Antigo Testamento. A sua obra, ela vem da necessidade de preparar os sacerdotes e o povo de Israel para a vinda do Messias Salvador, aquele que realmente seria o Redentor de todos. Então, nesse texto que nós lemos, Malaquias coloca, olha, vocês tragam os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa de Deus. E é exatamente isso que nós buscamos hoje. Que haja mantimento na casa de Deus. Para que a igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos continue funcionando, continue sendo um luzeiro aqui no bairro da Tijuca e aqui na internet para você, nós precisamos dos dízimos e ofertas oferecidos pelo irmão. Se você quiser contribuir e ajudar nessa obra, neste exato momento está aparecendo na sua tela os nossos dados bancários para depósito. Se você puder contribuir, se você gostar da obra da Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos, faça um depósito. Nos ajude a continuar esta boa obra de Deus. Nós sempre recomendamos, se você é membro da Kairos, dizime na Kairos. Se você não é membro da Kairos e é membro de outra igreja, dizime na sua igreja, porque o seu pastor precisa do dízimo para sustentar a obra da sua igreja também. Vamos agora passar para um momento de oração, onde eu gostaria de dividir essa oração em duas partes. A primeira, nós vamos orar, como de costume, pelos dízimos e ofertas e também pelas pessoas que não estão alocadas, não têm um trabalho e nesse momento não podem dizimar e ofertar. No segundo momento, onde nós iremos orar pelos pedidos de oração que foram enviados aqui através do WhatsApp, através aqui do live chat ou até mesmo pessoalmente nos nossos cultos de domingo. Vamos lá? Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Graças te damos por um momento, Senhor Deus, que nós temos contigo. E graças te damos, Senhor, pelos dízimos e ofertas dos irmãos. Graças te damos, Senhor Deus, pelas nossas crianças, por tudo. Pai querido Deus amado, te agradecemos pelos nossos dízimos e ofertas. Te agradecemos por cada coração que o Senhor moveu, Senhor Deus, e que, Pai, quis dizimar e continuar com a sua obra. Pai, como diz a sua promessa dessa palavra, Senhor, abra as comportas dos céus para que não falte nada, para que essa pessoa prospere. E como nós sabemos, biblicamente, a prosperidade é a ausência de necessidade. Não quer dizer que o dizimista ofertante ficará rico, milionário. Quer dizer que ele não terá necessidade, porque ele confia no Senhor e tudo será entregue pelo Senhor para ele. Muito obrigado por cada dízimo e oferta. Pai querido Deus amado, eu te agradeço também, Senhor Deus, pelas aquelas pessoas que não puderam ofertar, porque não têm o seu emprego, não têm ali a sua fonte de renda, o seu trabalho. Pai, nós te pedimos, em especial para cada uma delas, entra com providência na vida delas, Senhor, que elas consigam compreender que apesar dos pesares, apesar de toda a situação, tu continua sendo Deus e no momento certo tu dará o refrigério que eles precisam. Senhor Deus, que nós não tenhamos o Deus dinheiro na nossa vida, que nós não tenhamos apego e amor ao dinheiro.
e que nós possamos nos apegar a Ti, Deus Pai, sabendo que Tu é o provedor de todas as coisas e no momento certo Tu nos dará escape e o livramento. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ao longo dessa semana, nós recebemos aqui diversos pedidos de oração. Eu gostaria de orar por esses pedidos de oração também, e também qualquer outro pedido que tenha, você coloque aqui no live chat, que os nossos irmãos irão orar por você, para que você tenha, assim, o seu livramento, o seu escape e o seu momento onde você vai receber a bênção de Deus. Não há garantias de que você receberá aquilo que você quer. Há garantias de que a vontade de Deus será feita em nossas vidas. A nossa oração é um desígnio de Deus, um mandamento de Deus, para que nós clamemos e peçamos a Ele a misericórdia dele para alcançar ou a nós ou aquelas pessoas para quem nós estamos orando. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui, que a minha lista fica um pouco grande, e aí eu pego pelo celular para manter aqui. Eu tenho um grupo que sou eu comigo mesmo, né? E ali eu vou mantendo mais ou menos a lista de pessoas para quem eu oro. Aconselho você também a fazer o mesmo. Pai querido, Deus amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia que nós temos, Pai, para pregar a Tua palavra. Pai querido, Deus amado, te agradecemos por esse momento e te agradecemos, Senhor, por cada pedido de oração. Pai, nos ajude a clamar, nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a não ter esperança em homens, não ter esperança em dinheiro, não ter esperança na nossa própria força, a termos esperança apenas em Ti. Pai, porque Tu é aquele que ganha causa na justiça, Tu é aquele que livra os nossos filhos da droga, Tu é aquele que traz pessoas até Ti, Senhor, e Tu é aquele, Senhor Deus, que no momento certo nos livra do laço da morte. Pai querido, Deus amado, te agradeço por tudo, Senhor. Nós só temos a agradecer e confiar em Ti. Pai querido, Deus amado, em especial, eu te peço aqui pela nossa irmã Odaleia, Senhor. Pai querido, Deus amado, membro da sua igreja, Senhor, uma pessoa que tanto abençoou a sua casa. Pai, eu te peço por ela, Senhor. Ela está agora naquele leito de hospital. Pai, mas eu te peço, Senhor, seja misericordioso conosco, Senhor. Pai, dê um refrigério, levante a sua filha daquela cama, Pai. Nós oraremos por isso, Senhor Deus, confiando em Ti. Senhor, que seja sempre feita a Tua vontade. Mas se encontramos alguma graça aos Teus olhos, Pai, nós te pedimos, nós ajoelhamos e clamamos, Senhor. Salva a nossa irmã desse leito de morte, Senhor Deus. Porque, Senhor, Tu sabe o quanto ela foi importante na nossa igreja, o quanto ela é importante nas nossas vidas, pelo exemplo que Tu permitiu que ela fosse nas nossas vidas. Pai querido Deus amado, eu também peço pela dona Cleide, a vozinha da Carol, Senhor, que se encontra ali com Covid, Pai. Pai querido, eu te peço, Senhor, coloque a sua mão poderosa sobre ela. E, se possível, livre ela desse mal, Senhor Deus. Pai querido, que ela possa voltar para a sua família, para a alegria do seu lar, Senhor Deus. Pai querido, Deus amado, eu te peço, Pai. Clamamos pela vida da dona Cleide, Pai. Pai, cura ela, entre com sua provisão nela. Senhor Deus, também peço diretamente pela minha prima Célia, Senhor, que sofreu aquele acidente, Senhor Deus querido. Pai, cure a minha prima, Senhor Deus. Continue ali trabalhando, Senhor. Coloque médicos, coloque enfermeiras, coloque pessoas de hospital, Senhor Deus, mas pessoas segundo a Tua vontade, Deus. Pai querido, Deus amado, eu te peço, Pai, que ela saia o quanto antes daquele local, Senhor Deus. Pai, te agradeço porque o Senhor guardou a vida dela, o Senhor a protegeu no momento daquele acidente, Senhor. E o Senhor deu livramento, Senhor. Eu te peço, continue a sua boa obra na vida da Célia. Pai querido Deus amado, continuamos te pedindo aqui também pela família da nossa irmã Maria de Lourdes, pela família da Vavá. Pai querido, elas tiveram uma perda tão dura, Senhor Deus. Pai, muitas das vezes nós não entendemos os teus desígnios, Senhor. Nós não entendemos qual seria a sua vontade. Mas, Pai, como diz a sua palavra, pelo mais dura que seja, nos cabe aceitar e saber que o Senhor ainda tem o controle de tudo.
Pai querido Deus amado, eu te peço pela nossa irmã Maria de Lourdes, que ela seja o sustentáculo daquele lar ali. Que ela, Senhor Deus, reúna forças, ela junto da Cláudia, para reconstruir o lar depois de tal perda. Pai querido Deus amado, continuamos te pedindo pelas filhas ali do Fernando, a Clarinha e a Vavá. Pai querido Deus amado, tenha misericórdia, Senhor Deus. Pai, nos faça ser igreja na vida daquelas meninas, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, suprir, lógico, nunca de forma igual, mas que nós possamos, Deus Pai, ser igreja na vida delas e agir ali. Pai querido Deus amado, nos habilite, levante homens e mulheres que sejam capazes de dar esse suporte para essa família nesse momento. Pai, eu te peço pela vida de cada uma delas. Continue abraçando, confortando, Senhor, erguendo, levantando, Senhor, dando forças nesse momento de fraqueza. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma delas, Senhor. Pai querido, ainda temos aqui alguns pedidos, Senhor Deus, e eu te peço, Senhor, tem misericórdia do seu povo. Pai, eu te peço pelos aqueles jovens que estão ali no Betel, Senhor Deus, o Guilherme e a Fabi. Pai, pessoas que largaram a sua vida secular, Senhor. Abriram mão de ter dinheiro, ter fama e também até mesmo do convívio da família que não queria que eles seguissem o caminho da fé, que não fossem servos teus. Mas, Senhor Deus, cada um deles tomou uma decisão que vai te servir. Pai, reveste esses jovens, Senhor. Cobre eles de coragem, dê intrepidez, Senhor. Dê a tranquilidade para que eles saibam que tu, Senhor, continua na frente deles. E tu, Senhor, é aqueles que vai dar a vitória deles, Senhor, em ti, Deus Pai. Que eles continuem rumando para ti, Senhor. Que eles continuem indo na tua direção, Pai. Muito obrigado pela vida do Guilherme e da Fabi e continue sobre eles. Senhor Deus, também um pedido da nossa irmã Dani Moraes, o Vitor Bruno Fernandes, Senhor. Deus continue cobrindo esse homem, Senhor. Pai, dê o livramento que ele precisa na saúde dele, Senhor. Pai, nós te pedimos e continuamos clamando pelo nome dele, Senhor. E também te pedimos pelo nosso irmão Fernando também. Pai, ele foi acometido também por essa doença do Covid, Senhor Deus. Pai, entra com providências, entra de forma poderosa na vida dele, Senhor. Ele que é o teu servo, Senhor, que tanto fala de ti, Pai. Pai, misericórdia, Senhor Deus, e entra na vida dele, Senhor Deus, mostrando que tu é o Deus e o controle de tudo continua nas tuas mãos, Pai. Ele confia em ti e nós confiamos em ti também. Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, continue conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de dar continuidade, já quero deixar aqui o convite. Este mês, no dia 21 de agosto, teremos mais um Soma Meet. Dessa vez, o nosso preletor será o convidado Pastor Ulisses. Pastor Ulisses, ele é professor e também pastor na Igreja Batista. Um excelente professor, diga-se de passagem. Talvez eu ganhe um pontinho, estou sendo aluno dele nesse semestre, mas é uma pessoa que tem uma história de vida fantástica, pessoal, e é uma pessoa que tem também uma história ministerial que vale a pena ser vista e ouvida, principalmente pelos jovens. Ah, mas jovens de quantos anos? Como sempre, você tem entre 0 e 400 anos, você é jovem o suficiente para ir no Soma Meet. Já coloca na agenda, já convida aí pelo menos umas 10 pessoas, passa de carro e pega 5 dessas pessoas para catar elas para ir nesse Soma Meet, dia 21 de agosto, 18 horas, lá na AD Cairóis. Não perca, será realmente impactante. E como sempre, teremos além da palavra, teremos louvor, adoração, oração, comunhão, enfim, é sempre uma bênção participar do Soma Meet. Não perca e nos vemos lá. Sempre temos o nosso culto no domingo, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e 10h45 temos o nosso culto da família. Não perca. Vejo vocês no próximo domingo, dia 8 de agosto, 9h30 da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Até lá.
Paz do Senhor, meu irmão, boa noite. Espero que você esteja tendo uma semana abençoada na presença do Senhor. O texto que nós vamos compartilhar hoje está lá em Êxodo, capítulo 10, versículos 10 e 11. Vamos ler? Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? É interessante que muitas vezes nós cantamos dizendo que a nossa vida é do Senhor. E que tudo pertence a Ele. Que é Ele quem dá a direção para as nossas vidas. Que é Ele que é o dono de tudo. Mas será que essa é uma realidade na minha e na sua vida? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre chamado. E eu te pergunto, se a exemplo de Moisés, hoje o Senhor chamasse claramente você para um propósito específico, qual seria a tua resposta? Será que nós diríamos, eis-me aqui? Ou apresentaríamos todas as nossas fraquezas, todas as nossas impossibilidades, como se Deus não conhecesse cada uma delas? Independentemente do que esteja passando pela tua cabeça nesse momento, a resposta que você esteja pensando em dar, nós precisamos entender alguns pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com você é que nós nem sempre nos sentiremos capazes. Nem sempre nós nos sentiremos capazes. Moisés diz: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para fora do Egito. E quando ele foi chamado, ele não se sentiu apto para o chamado do Senhor. Talvez se nós fôssemos chamados agora, nós ficaríamos como Moisés. Nós faríamos diversas perguntas e pediríamos sinais e maravilhas. Moisés apresentou suas desculpas porque ele simplesmente não se sentia adequado para aquele trabalho, o que era natural. Era natural Moisés se sentir daquela forma, afinal Deus o estava chamando para ser o libertador de um povo que havia sido escravizado durante 430 anos. No entanto, o chamamento de Moisés nos ensina a nós não olharmos para as nossas limitações, mas olharmos para o Deus que nos chamou. Quando Moisés fala que ele é pesado de boca, ele se refere a uma limitação que seria desvantajosa, pois os conselheiros de Faraó tinham uma excelente oratória. Ou seja, Moisés estava apresentando suas limitações para Deus e se comparando com os outros, como se ele não fosse receber nenhum crédito naquilo que ele tinha para falar, porque ele não era bom o bastante. Mas, queridos, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 27 diz o seguinte: Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. No reino de Deus as coisas funcionam de forma diferente. No reino de Deus as nossas possibilidades não estão naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus pode operar em nós. E nessa declaração de Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele está excluindo todo orgulho humano, tudo aquilo que nós poderíamos nos vangloriar, e está afirmando que a fonte verdadeira de sabedoria é Cristo. A nossa garantia, ela não deve estar naquilo que nós podemos fazer. Nós somos seres totalmente limitados, querido. Nós somos falhos. E está tudo bem. Nós somos assim. Nós somos limitados, nós somos falhos e Deus sabe de todas as nossas limitações. Ele não nos pede perfeição ao desempenhar uma função que Ele nos deu. Mas Ele nos pede um coração obediente, um coração disposto a obedecê-lo, um coração disposto a aprender e servi-lo com amor. Mesmo nas nossas limitações, nós precisamos responder àquele que nos chama.
nós precisamos nos lembrar que Deus não opera por causa de nós. Ele opera apesar de nós. E um segundo ponto que é muito importante de nós entendermos é que precisamos crer que aquele que nos chama nos capacita. Olha o que Deus fala para Moisés quando Moisés apresenta suas limitações a ele. Deus diz: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ele está falando que, independentemente da nossa limitação, Ele é capaz de nos usar. Porque aquilo que para nós é uma limitação, é algo que vai nos impedir de cumprir um propósito, para Deus é só mais uma oportunidade de demonstrar todo o seu poder e glória através da minha e da sua vida. Parafraseando o que Deus diz, nós podemos dizer que Deus está deixando bem claro para Moisés que se Ele fez a boca de Moisés e o estava chamando para falar em nome dele, certamente Ele colocaria as palavras certas na boca de Moisés. Deus costuma nos chamar para tarefas que talvez aos nossos olhos elas sejam difíceis demais. Que talvez nós, com a nossa mente humana limitada, nós pensemos: eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir fazer, eu não sou apto para fazer isso, eu sou cheia de limitações, eu não faço isso, eu não consigo, eu tenho muita vergonha. Porém, Deus não nos pede que nós realizemos isso sozinhos. Ele estará conosco, Ele nos garante, Ele quem nos chama, Ele quem nos garante, Ele quem nos capacita. Por isso nós não devemos nos esconder atrás das nossas incapacidades, mas precisamos aprender a olhar além de nós. Olhar para o Deus grandioso e maravilhoso que nos chamou. Olhar para aquele que vai nos capacitar, tendo a certeza de que se nós assumimos uma responsabilidade com Ele, se nós recebemos um chamamento dEle e nós nos colocamos à disposição de cumpri-lo, Ele estará conosco. Nós podemos ter essa certeza, querido. Nós podemos ter essa certeza e permitir que Ele nos use para o seu reino. Que maravilha, apesar de não sermos dignos de tal maravilha, o Senhor nos chama para fazermos parte do seu reino, para nós trabalharmos com Ele, construirmos coisas com Ele. E João 15:16, primeira parte do versículo diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Deus nos chama e Ele nos capacita. Grave isso, Deus nos chama e Ele nos capacita. Devemos ter em mente de que a obra é dele. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. E isso é maravilhoso para que nós tenhamos em mente que mesmo que nós desempenhemos um papel maravilhoso dentro da igreja, dentro da obra de Deus, não é porque nós conseguimos, não é porque nós somos muito bons naquilo que nós fazemos, não é para nós nos vangloriarmos, mas para nós nos vangloriarmos nele, naquilo que ele está operando através de nós, como bons instrumentos que devemos ser. Um martelo por si só não vai pregar um prego na parede. Um martelo, ele precisa de alguém para cumprir a sua função, e assim somos nós, instrumentos nas mãos de Deus. Não é pela força do nosso braço, não é pelas nossas próprias vontades, mas pelo poder de Deus que opera em nós. É o poder de Deus que opera na minha e na sua vida e faz coisas grandiosas, e para nós é uma grande honra trabalhar no reino de Deus. Assim como Moisés, querido, Deus talvez esteja te chamando hoje para fazer algo. Saiba, se Deus tem te chamado para fazer algo, creia que Ele vai te capacitar. Ele nos dá essa certeza. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. Ele vai chamar.
Ele vai capacitar. O nosso dever é apenas atender à voz de Deus, obedecer e entregar a nossa vida ao Senhor por completo e descansar, porque o resto Ele vai fazer. O resto Ele vai fazer. Nós só nos colocamos na posição de bons instrumentos. Estão afiados para cumprir a obra de Deus com excelência. Que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, querido. Isaías 49, versículo 2, diz o seguinte: Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Que nós sejamos como espadas e flechas nas mãos do Senhor. Que nós sejamos verdadeiros imitadores de Cristo e que a nossa vida seja testemunho de que existe um Deus vivo, que deseja salvar e libertar aqueles que estão cativos, querido. Deus nos chama e Deus nos capacita. Amém? Que Deus te abençoe. Gostaria de orar por você, pela tua casa nesse momento. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço por mais esse culto. Obrigado pelo meu irmão que está em casa, Senhor. Obrigado pela minha vida. Ó Pai, que essa palavra encontre lugar nos corações de todos aqueles que vão assistir a esse culto, Senhor. Pai, que aqueles que têm a certeza em seu coração de que estão sendo chamados para algo, Senhor, que eles não se escondam atrás das suas incapacidades. Senhor, que eles não continuem dando desculpas para Ti, Senhor, mas que eles confiem que se o Senhor o está chamando, o Senhor vai capacitá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco, abençoando, guardando as nossas vidas. Entregamos esse resto de semana nas Tuas mãos, Pai. Toma cada lar nesse momento, Senhor. Pai, guarda-nos, Senhor. Te agradecemos por mais um dia. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Fique na paz, querido. Boa noite.